Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Henk G HQs. Eu sou Henk G e no vídeo de hoje, galera, tava a fim de falar um pouquinho sobre este livro aqui que se chama A Volta de Sherlock Holmes. É um livro claramente do Sherlock Holmes, galera, e eu curti bastantão esse livro aqui, então nesse vídeo eu gostaria de fazer uma espécie de review do livro. Eu sempre falo uma espécie de review, porque eu procuro fazer a review dando o máximo de detalhes possíveis, ao mesmo tempo dando o mínimo possível para não dar spoiler, principalmente para quem está falando de Sherlock Holmes, um livro de mistério, né, onde tem de desvendar diversos casos. E justamente por isso a graça do livro é desvendar esses casos, né? Então eu vou procurar não dar muito spoiler, galera. Mas bora, antes de mais nada, dar uma olhadinha na capa. Como vocês podem ver, é uma capa bem bonita. Tem aí escrito A Volta de Sherlock Holmes. E embaixo Arthur Conan Doyle, que é o escritor, né? O autor das histórias de Sherlock Holmes. Atrás, né? Na parte de trás, temos a frase: o trabalho é o melhor remédio contra a tristeza, caro Watson. Que é uma frase que o Sherlock fala aqui no livro, em uma das histórias, né? Porque esse livro aqui tem, se não me engano, umas 11 ou 12 histórias dentro dele. E tradução e notas feito por Casemiro Linart. Acho que é assim que você pronuncia esse nome. Então bora lá, galera. Vamos ver aqui. As histórias que esse livro contém são as seguintes, galera. Porque esse livro aqui tem, acho que umas 430, 440 páginas, mas não é de uma única história. São várias histórias dentro desse livro, uma coisa que eu curti bastante. Então vamos pegar aqui e começar a listar as histórias. Eu vou ver se eu boto aqui do lado, vamos ver se assim fica bom. Vamos lá. A primeira história se chama A Casa Vazia. Logo em seguida temos O Construtor de Norwood. E depois Os Dançarinos, O Ciclista Solitário, A Escola do Priorado, Pedro Negro, Charles Augustus Milverton, Os Seis Napoleões, Os Três Estudantes, O Pince-Nez de Ouro, O Jogador Desaparecido, A Granja de Abadia, ou Abadia, não sei ao certo como se pronuncia. E por fim, A Segunda Mancha, galera. Temos todas essas histórias aqui, que lembrando, nós fizemos o unboxing desse livro, vou estar linkando o vídeo aqui no card se você quiser conferir depois. É um livro bem grandinho, até, mas como disse, umas 400 e poucas páginas. A última história começa na página 397, então é uma leitura bem legal aí que você pode fazer. Então vamos agora começar a falar das histórias, galera. A primeira história, que é a história da Casa Vazia, conta... Bem, o título do livro é A Volta de Sherlock Holmes, né? Então essa primeira história já é meio que mais ou menos para mostrar a volta de Sherlock Holmes, que ele tinha... Sem dar muito spoiler, né? Mas ele não estava mais em ação, não estava mais exercendo o seu papel como um detetive. Então essa primeira história é mais voltada para contar a volta dele, o que aconteceu quando ele não estava mais lá e como ele fez para voltar. Mas também não conta apenas isso, conta também o Arthur Conan Doyle, ele liga, né, o desaparecimento dele com outro caso que rola nessa história. E aí, novamente, Dr. Watson e Sherlock Holmes estão juntos. E com isso já resolve o primeiro caso aqui. É uma história bem simplesinha, não no sentido ruim, é mais no sentido que o mistério acaba não sendo tão grande assim, né? Mas é mais uma história pra contar a volta dele, uma história bem da hora. E que logo de início a gente já vê a personalidade do Sherlock, que é a excentricidade absurda. Então, essa primeira história, que se chama A Casa Vazia, também tem justamente esse nome, porque em determinado momento, para solucionar o mistério, eles acabam entrando numa casa vazia. E isso é o máximo que eu posso contar. Qualquer coisa mais seria spoiler. E antes de avançar para a segunda história, acabei de lembrar de uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar. Essa capa tem verniz, galera. Aqui no título, né, A Volta de Sherlock Holmes é ressaltado. Só queria falar isso mesmo. Então bora agora para a segunda história. Primeira mais simples, mas ainda assim muito legal. A segunda história, que é uma das que mais me surpreendeu, sempre me embaralho, pelo amor de Deus. A segunda história é O Construtor de Norwood. E essa história aqui, galera, conta o caso de um cara que era muito rico, também muito famoso. Ele basicamente pegou o testamento dele e foi até um garoto e falou: olha, eu quero que você tenha tudo que eu tenho, literalmente. Quando eu morrer, eu quero que você fique tudo que eu tenho. Então vai na minha casa hoje à noite, e a gente conversa sobre isso. Aí ele vai na casa dele naquela noite, só que no dia seguinte esse cara aparece morto. E aí todo mundo começa a suspeitar desse garoto, né? Porque eles pensam, pô, o garoto ia ter toda a herança do cara. E aí logo no dia seguinte que eles combinam tudo isso, esse cara aparece morto. Então começa a suspeitar desse garoto, e aí ele vai correndo pedir ajuda do Sherlock Holmes. E aí de fato começa toda a aventura, todas as investigações e tudo apontando para um lado, mas o Sherlock Holmes sempre falando, não. Deve ser pra esse lado, tem coisa aí. E aí, meu, a solução disso aqui, velho,
O Sherlock usa o intelecto dele, cara. Meu, ele basicamente faz um teatro inteiro. Tipo, literalmente, ele faz um bagulho que eu nunca tinha pensado que alguém ia fazer pra solucionar o mistério. Mas ele faz isso e com a ajuda do Watson e com a ajuda desse próprio garoto, eles conseguem chegar à solução. Se foi o garoto ou não, ou se foi alguém que ele conhecia ou não que causou a morte deste cara rico, vocês vão descobrir lendo. É muito da hora, galera. A próxima história se chama Os Dançarinos. E essa história aqui, ela tem um tom de mistério, só que é um tom de mistério elevado. Porque aqui eu acho que é na primeira vez, vamos só abrir aqui, galera. Ó. Essa história aqui começa na página 75. Ela tem os desenhos, né? Eu curto bastante quando o livro coloca coisas além de desenho, quer dizer, além do texto, né? E no caso, chama Os Dançarinos, olha, porque tem esses desenhinhos aqui, ó, de umas pessoinhas dançando. E isso começa, esses desenhos desses dançarinos começam a aparecer desenhados na casa de um cara. E aí o cara fica extremamente assustado com esses desenhos, não sabe o que isso significa. E a esposa dele também simplesmente se recusa a falar e comentar qualquer coisa a respeito disso. Então ele começa a ficar super preocupado, não consegue entender do que se trata esses desenhos. E cada hora vai aparecendo desenhos cada vez mais diferentes, então lá vai o Sherlock Holmes do Dr. Watson tentar decifrar o que esses desenhos significam. Então é uma história bem legal que depois você fica indo e voltando nas páginas, tá ligado? Pra ver se você realmente tá entendendo o que tá acontecendo, comparando os desenhos. Então a história dos dançarinos aqui é uma história bem da hora. Logo em seguida, galera, nós temos a história do ciclista solitário. E nessa história aqui nós vemos uma mulher que tá extremamente pobre, né? Ela e a mãe dela, desde que o marido dessa moça morreu, tanto ela quanto a sua filha, que é a garota no qual é centrada toda essa história, ficam extremamente pobres, até que essa garota começa a trabalhar na mansão de um cara, e todo final de semana ela volta de bicicleta pra casa dela pra ficar com a mãe. Só que, quando ela faz isso, sempre tem um ciclista que começa a seguir ela. Só que, tipo, o ciclista não é que ela tá aqui e o ciclista tá aqui. Não, ela tá aqui e o ciclista fica o mais distante possível. E quando ela para a bicicleta, o ciclista para. Quando olha pra trás, o ciclista finge que não tem nada acontecendo. E quando ela volta pra seguir o ciclista, ela dá meia volta, o ciclista sai correndo. Então, ela quer entender quem é esse ciclista solitário e, obviamente, ela vai perguntar pro Sherlock Holmes. E aí lá vai ele e o Dr. Watson fazer uma investigação, galera. E no final, eu não vou contar, né, mas é uma espécie de reviravolta. Logo em seguida, nós temos a história A Escola do Priorado, galera. Nessa história aqui, a gente vê um garoto que estudava numa escola extremamente chique, onde são formados os melhores alunos de todos, até que um dia esse aluno simplesmente sumiu. Só que os indícios mostram que o aluno não simplesmente sumiu, ele não simplesmente foi lá e foi raptado. Os indícios mostram que esse garoto fugiu por vontade própria. Então todo mundo acredita que ele fugiu por vontade própria, mas ao mesmo tempo não consegue entender por que ele teria fugido de lá. E aí começa a investigação do porquê que ele fez isso, o que aconteceu e onde é que esse garoto foi parar. Que lembrando, esse garoto também, ele é filho de uma pessoa extremamente influente, então isso reforça ainda mais a ideia de que ele foi raptado por alguém que quer algum tipo de resgate, né? Mas, lendo essa história aqui, a gente descobre um pouco mais a escola do Priorado, galera. Logo em seguida temos a história do Pedro Negro. Essa história aqui conta de um baleeiro, né, que é aquele pessoal que caça baleias. E ele é extremamente violento, extremamente bravo, ele fica bebendo, ele fica gritando com todo mundo. As pessoas aqui basicamente descrevem ele como um demônio. E tipo, ele tem a casa dele, mas ele também tem uma cabaninha no meio do bosque, que é onde ele prefere ficar morando sozinho. Só que aí, misteriosamente, num dia qualquer, esse baleeiro acaba aparecendo morto. E aí começa a investigação para ver como foi que ele morreu, quem foi que fez isso e por que que teria feito isso. Algumas suspeitas são levantadas, né? Mas aparentemente não tem nenhuma suspeita que de fato confirme quem é, o que fez e por que fez isso, né? Só tem o caso, e aí novamente chega toda a inteligência e sagacidade do Sherlock, galera, para resolver esse mistério, né? Então bora lá dar um pulinho aqui para a próxima história, e é realmente bem estranho. Porque esse cara aqui, esse baleeiro, ele, tipo, tinha um monte de inimigo. Então, não dá pra saber muito bem quem teria feito isso. Aí, logo em seguida, nós temos a história chamada Charles Augustus Milverton, que é uma história, galera, bem curiosa. Pois nessa história aqui, nós não temos nenhum super ultra mega vilão, tá ligado? Que faz tudo muito diabólico, não. É apenas um cara que compra segredos.
Literalmente. Ele, tipo, fala assim... Ele chega numa pessoa que trabalha como empregada na casa de alguém muito famoso, muito rico. Aí fala, me conta algum segredo, alguma coisa que você descobriu. Aí eu te pago uma boa grana, ele realmente paga muito bem pras pessoas. E aí depois ele chega nessa pessoa famosa e chantageia ela, tá ligado? Tipo, ó, eu sei dos seus segredos, então se você não me pagar tanto até determinado dia, eu vou falar pra todo mundo. E aí o Sherlock Holmes acaba indo investigar esse cara, né? Porque, teoricamente, né, ele não tá fazendo nada contra a lei. Porque, embora ele esteja chantageando os outros nunca admitem que estão sendo chantageados. Porque se eles chegassem pra polícia e falassem, olha, tem um cara me chantageando, a polícia ia falar, tá, mas com o que ele tá te chantageando, né? E a pessoa que tem o segredo guardado, ela tem guardado porque ela não quer revelar pra ninguém. Então, se ela fosse procurar ajuda da polícia, aconteceria que todo mundo ficaria sabendo desse segredo. Então, tem que pegar o cara que tá chantageando todo mundo de um jeito que ele não descubra que está sendo perseguido. Essa história aqui também é bem da hora, galera. E logo em seguida temos aqui uma história chamada Os Seis Napoleões, galera. Nessa história aqui nós vemos um caso que de princípio ninguém entende absolutamente nada. Já que num belo dia, simplesmente uma pessoa entra numa loja, pega um busto do Napoleão e pá! E quebra. E por enquanto, né, assim, de hora isso só parece um crime mesmo que aconteceu ali, um vandalismo. Então a polícia acaba não dando muita bola. Mas logo em seguida, um segundo e um terceiro busto acabam sendo quebrados. Busto que é tipo idêntico ao primeiro que ele quebrou. E aí a polícia já começa a ficar, pô, peraí, por que ele tá quebrando exatamente os mesmos bustos? E como é que essa pessoa sabe exatamente onde que tá os bustos? E por que ela tá quebrando desse jeito e nesses lugares específicos? Aí entra o Sherlock Holmes e o Dr. Watson e começa a fazer toda a investigação. Essa história aqui é bem da hora, galera. Eu realmente fiquei pensando, por que ele tá fazendo isso, né? Aqui eles até levantam a hipótese de que essa pessoa poderia simplesmente estar doida achando que ela é o Napoleão e ela não gostaria de ter outras representações Napoleão. É uma história bem doidona. Logo em seguida nós temos os três estudantes. Essa história aqui, galera, conta de uma faculdade que vai ter uma prova muito importante, uma prova que vai dar uma bolsa que custa uma fortuna, tá ligado? Pra pessoa poder estudar. Só que, tipo, acho que uns 2 ou 1 dia antes de rolar a prova, o cara que tá preparando a prova simplesmente percebe que alguém entrou na sala dele e aparentemente copiou todas as respostas da prova. Então, o Sherlock Holmes é chamado para investigar quais dos 3 estudantes que moram, né, nessa universidade, acho que eu posso chamar assim, e tentar descobrir quem foi que copiou o quê. E aí, né, você já vê, né, que levanta várias suspeitas, né, tanto do assistente, né, desse cara, né, que, pô, será que ele realmente pegou as provas enquanto ninguém estava olhando e deu para os alunos? Ou um aluno foi lá escondido, mas como que os alunos poderiam saber que a prova estava naquela sala, naquela exata hora? Então, começa todo esse mistério e o Sherlock, obviamente, vai lá para tentar solucionar. Logo em seguida, galera, vamos ver com a próxima história. A próxima história aqui, galera, se chama O Pince-Nez de Ouro. E nessa história aqui, galera, nós vemos mais um caso de uma pessoa que morreu misteriosamente. E ao contrário da história do Pedro Negro, né, do baleeiro, que ele morreu, só que tipo todo mundo odiava ele, aqui na história do Pince-Nez de Ouro, a pessoa que morreu simplesmente não tinha inimigos nenhum. Ela morreu de maneira muito suspeita, num lugar que tipo é cheio de testemunha, que alguém poderia ver qualquer coisa a qualquer hora. E também de um lugar que quase ninguém vai, tá ligado? As pessoas que moram lá não recebem visitas e não visitam ninguém. Então tudo que acabam encontrando é um pince-nez de ouro. E a partir desse pince-nez de ouro, o Sherlock Holmes tem que fazer toda a investigação e descobrir quem foi que fez isso, como é essa pessoa, por que ela fez isso e quando que ela conseguiu fazer isso e ao mesmo tempo escapar, né? Seguindo todas as trilhas. É uma história realmente, galera, Big Brain, meu. Aqui a gente vê que as deduções do Sherlock são simplesmente incríveis. Essa é a história do Pince-Nez de Ouro. A próxima se chama O Jogador Desaparecido. E nessa história aqui nós vemos que um jogador, se eu não me engano é de rugby. Desculpa aí, galera, eu esqueci o esporte que eles jogam aqui. Mas é um jogador, o principal do time, tá ligado? Literalmente, todas as vitórias desse time são centradas nesse jogador. Até que um dia, esse time inteiro viaja pra uma outra cidade, onde eles vão realizar o jogo no dia seguinte. Só que à noite o cara tá todo nervoso, todo ansioso, meio apavorado. E aí no dia seguinte ele simplesmente sumiu. Tipo, vai chegar o dia do jogo e essa pessoa simplesmente sumiu, eles não têm a menor ideia de onde é que ela foi parar.
também é uma pessoa que simplesmente ama demais o time, ama demais o esporte, então ela jamais abandonaria o time, principalmente na véspera, né, de um jogo tão importante. E aí já começam a levantar todas as suspeitas, né, que ele é parente de uma das pessoas mais ricas da Inglaterra, e aí começa a falar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas o Sherlock sempre fica, mas o que pode ser, tá todo mundo falando isso, mas talvez seja isso. E aí ele vai em busca desse jogador desaparecido para ver onde é que ele foi se meter, galera. Se não vejamos, a próxima e penúltima história se chama A Granja de Abadia, ou Abadia, novamente, não sei ao certo como se pronuncia. E nessa história aqui, galera, nós vemos a história de uma casa de um cara extremamente rico que foi assaltada durante a noite, só que os bandidos não levaram praticamente nada do que tinha de valor lá. O cara que era o dono da casa acabou morrendo, a empregada ficou, tipo, no andar de cima, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, e a esposa desse cara ficou amarrada numa cadeira. E, tipo, a polícia vai lá, investiga tudo e fala, pô, concluímos, tá ligado? Eles tiram a conclusão deles, se basearam nas provas que tem, na descrição das vítimas, e fala, já chegamos na conclusão. Então eles acabam chamando o Sherlock, mas fala, desculpa aí, Sherlock, mas a gente já conseguiu solucionar o caso, então não tem muito mais o que você fazer aqui. Mas mesmo assim ele resolve dar uma investigada, e mesmo com basicamente o pessoal já tendo concluído o caso, já estando fechando ele, o Sherlock fica, tem caroço nesse angu, velho. Ele fica, as coisas não são exatamente como aparentam ser. Então ele fica pensando, investigando tudo pra ver se realmente o palpite que ele tem no fundinho da cabeça dele é verdadeiro ou não, tá ligado? Porque é tudo tão claro, tudo que aconteceu, que literalmente até o Sherlock duvida que ele de fato sabe a solução certa do crime. Então, A Granja de Abadia, uma história bem da hora. E por fim temos a história A Segunda Mancha. E nessa história aqui nós vemos um documento do governo que simplesmente desapareceu da noite pro dia. Um documento extremamente importante que poderia facilmente iniciar uma guerra entre os países se caísse em mãos erradas. Então, o governo vai lá e pede ajuda pro Sherlock Holmes, porque se eles pedissem ajuda pra polícia, o assunto ia virar público, e aí sim que ia virar uma treta absurda maior do que já era. Mas pedindo ajuda pro Sherlock Holmes, conta com a descrição dele, tudo bonitinho, direitinho. Eles vão lá investigar onde é que tá esse documento, onde é que ele foi parar, o que ele tem dentro dele, né, que poderia acabar causando uma guerra, quem poderia ter pego, quando que fez isso. É uma aventura bem legal, uma aventura que, se eu não me engano, como eu disse aqui, é a última, né, é que fecha esse livro aqui, A Volta de Sherlock Holmes. E vocês podem ver, né, que ela se chama A Segunda Mancha. Não vou contar porque se chama Segunda Mancha, senão seria spoiler da história. Mas é uma história bem legal aqui, galera, pra fechar com chave de ouro A Volta de Sherlock Holmes. Só conferindo aqui, ó. O livro acaba na página 433. Tem mais algumas 2, 3 páginas, mas é tipo só página com informação, tá ligado? Pra ser usado de controle de estoque mesmo, mas... Beleza, galera, esse aqui, o livro A Volta de Sherlock Holmes, gostei bastantão. Pior é que eu não tô em outro gibi aqui pra comparar o tamanho. Mas ó, eu também tenho esse box aqui, galera. Sherlock Holmes série, chamado. Se vocês quiserem eu posso fazer uma review dele mais pra frente. Esse box aqui ele tem vários livrinhos. Vamos comparar o tamanho, ó. Você pode ver que o livrinho não é muito grande, mas também não é minúsculo. Se a gente colocar aqui, ó, A Volta do Sherlock Holmes é um pouquinho maior que os livrinhos dessa série, ó. Esse aqui é o livro do Cão do Baskervilles. Esse box aqui tem o Cão do Baskervilles, O Roubo da Coroa de Berylus e Outras Aventuras. Temos também A Liga dos Cabeças Vermelhas e Outras Aventuras, Um Escândalo na Boêmia e Outras Aventuras, Um Estudo em Vermelho e também O Signo dos Quatro, galera. Eu gosto desse box aqui porque tipo, os livrinhos são fininhos e cada um deles tem ou uma história só ou umas 3 histórias menores, então é bem da hora, dá pra você pegar e ler rapidinho, né? Mas isso aqui já fica pra outro vídeo, eu tô desviando do assunto. Queria mais mesmo comparar o tamanho. Esse livro aqui eu acho que valeu bastante a pena. Ele custa, se não me engano, o preço base dele é R$ 49,90, é R$50, né? Eu acabei pegando uma promoção, eu acho que eu paguei R$29 na Amazon, então acho que valeu bastante a pena, galera. Ele é um livro bem bonitão, fica bem da hora na estante. Como vocês podem ver, tem um azul da hora, eu adoro esse azul aqui, eu acho ele muito bonito. Como eu disse, tem umas 433 páginas. Peguei ele na Amazon e para quem tiver interessado em pegar esse livro, eu vou estar deixando o link aí na descrição, no comentário fixado também. E lembrando, galera, que comprando seja esse livro por esse link ou qualquer outro produto por esse link, vocês estão ajudando o canal sem nenhum custo adicional.
E se eu não me engano, esse livro ainda tá em promoção, galera. Eu não sei se ele tá custando os mesmos 28, 29 que eu paguei, mas se eu não me engano, ele ainda tá em promoção na Amazon. Dá uma conferida aí no link pra você ver. Como eu disse, é um livro que eu curti bastante, galera. Eu gosto bastante do Sherlock Holmes. Já peguei um outro livro do Sherlock Holmes, tô esperando chegar pra poder gravar um unboxing. Também tô com um outro livro, outro gibi lá pra poder gravar um unboxing, galera, mas tô esperando chegar todas as encomendas. Assim dá pra fazer tudo num vídeo só. E era isso aí. Review aqui da volta de Sherlock Holmes, curti bastante o livro, como eu disse, espero que vocês também tenham curtido tanto as histórias do livro quanto o vídeo. Se gostaram, né, já sabe, deixa o gostei no vídeo, comenta aí embaixo o que achou das histórias desse livro, comenta se você já leu esse livro ou alguma outra aventura de Sherlock Holmes, escreve aí o que você acha dele, também compartilha com seus amigos, tenho certeza que eles vão gostar. E eu esqueci de falar, esse livro é da editora Martin Claret aqui, dá pra ler? Acho que dá, né? E é isso, galera. Compartilha, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, vai estar aparecendo em algum lugar aí. E até o próximo vídeo.